Fala galera, tá começando mais um LadoCast, é o podcast do Lado Labs, aqui de Montes Claros. Em cada episódio a gente convida uma pessoa especial para falar sobre mercado, sobre design, sobre comunicação, enfim, é isso. E hoje eu tô aqui com o Neto Macedo. Olá pessoal, sou o Neto Macedo, sou sócio do Paulo aqui na Lado Labs e redator, produtor de conteúdo e etc, mais um monte de coisa. E o Leandro Guedes, que é aqui o gestor da Minas Brasil, diretor executivo. E é isso, a gente vai falar hoje então, bater um papo sobre mercado, sobre algumas tendências aí, sobre o negócio, mas sobre também a história da Minas Brasil, que é uma empresa aí há mais de 60 anos de mercado aqui em Montes Claros. Meu nome é Paulo Fonseca, eu sou publicitário e também sou sócio aqui da Lado Labs. Então vamos lá, Neto, vamos começar? Vamos lá. Leandro, não sei se você lembra, uns 15 anos atrás, hoje eu era redator na Flagra, na agência Flagra. Inclusive um abraço para a Selma e para Caico. E a gente teve uma campanha de 50 anos da Minas Brasil e eu tive a oportunidade de conhecer mais aprofundadamente a história do seu Ivan por causa daquele comercial que a gente fez. Eu não sei se você sabia, eu que escrevi aquele cordel que passava na TV, né? Quando veio de Bocaiúva, um moço de tino raro, seu Ivan de Souza Guedes. E aí a gente queria que você só desse uma apresentação básica sobre a Minas Brasil. Eu vou até deixar um link depois na descrição aqui para o pessoal ver esse comercial também. E falar sobre o seu Ivan, que foi a pessoa que fundou a Minas Brasil, mas também sobre a empresa, como é que ela cresceu, como é que ela chegou aqui hoje. Não, bacana. Primeiro, agradecer a vocês aí pelo convite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Neto, né? E é sempre bom falar da Minas Brasil, essa empresa que a gente tem muito orgulho, né, em fazer parte dela, né? Eu, pessoalmente, estou na empresa desde criança. Vou contar a história para vocês aqui, mas antes de iniciar, a gente tem que começar contando a história do Ivan de Souza Guedes, né? Que foi o fundador da Drogaria Minas Brasil, o meu pai, que com muito carinho construiu essa história maravilhosa que é a Drogaria Minas Brasil. E como você começou a falar aí, né, foi lá em Bocaiúva mesmo, né, que tudo começou, porque meu pai, nascido em Bocaiúva, a família de 11 irmãos, o pai baiano, alfaiate, minha avó, né, nascida em Bocaiúva, cuidou de 11 filhos, e de lá eles saíram de Bocaiúva, foram para Jequitaí, em seguida para Coração de Jesus, porque como meu avô era alfaiate, ele ficava fazendo serviço um tempo na cidade e depois ia deslocando para outras. Quando estava em Coração de Jesus, ele sentiu a necessidade de ir para uma cidade maior, para poder ter melhores estudos e oportunidades para os filhos. E de lá saíram num carro de boi, e vieram aqui para Montes Claros. Chegando aqui, o meu pai, o Ivan, com apenas 12 anos, ele sentiu a obrigação de estar ajudando os pais. Nisso ele nem sonhava com farmácia ainda, né? Não, nem sonhava. No primeiro momento ele queria ajudar os pais na economia da casa, e com isso ele começou a procurar emprego. No primeiro momento ele procurou emprego em lojas de tecidos, porque como o pai era alfaiate, ele se identificava com loja de tecidos. Não conseguiu e, por força do destino, conseguiu em uma farmácia, né, na farmácia São José, onde ele iniciou os primeiros serviços com o proprietário lá, o Juca de Xixico, e lá muita coisa ele aprendeu. Ele começou lá com serviços gerais, depois ele foi estoquista, balconista, manipulava medicamentos, aprendeu a fazer injetáveis, e nas horas vagas dele, antes de iniciar o trabalho, no horário de almoço e às vezes depois do trabalho, para aumentar a renda dele, ele fazia injeção em domicílio. Então ele rodava a cidade inteira fazendo injeção na casa das pessoas para poder melhorar a renda dele. E ele rodava a cidade inteira, fazia injeções, e com isso ele foi conhecendo os clientes, foi cativando os clientes, e nessa farmácia ele começou a iniciar o maior patrimônio dele, né, e de todos nós, que são os nossos clientes. E com isso ele trabalhou lá aproximadamente 10 anos, ele fez o curso de contabilidade, e aí ele mudou a jornada, ele foi ser proprietário. Ele montou uma pequena farmácia na rua São Francisco, uma farmácia de aproximadamente 60 metros quadrados, e como o maior patrimônio dele eram os próprios clientes, a farmácia ficava muito cheia, e com pouco tempo ele teve que mudar de local, colocou uma farmácia ali na rua, na Praça Doutor Carlos, um quarteirão abaixo de onde é Doutor Santos, hoje onde é a nossa matriz. E com o passar do tempo, o Juca de Xixi, que foi o primeiro patrão dele e amigo, ofereceu o ponto comercial para ele. Ele comprou o ponto comercial e montou a Minas Brasil, mudou de endereço, e onde é a nossa matriz hoje, é onde ele iniciou os serviços dele lá.
Então aquele local é um local muito abençoado, que é onde o pai começou o serviço, onde ensinou o serviço para todos os filhos, ensinou a profissão para milhares de pessoas que passaram por ali. Então a história dele começou assim. Mas não podemos só falar da história do nosso pai, né, que é maravilhosa, mas ela se completa com a história da nossa mãe também, porque os dois, além de ter tido um perfeito casamento, um matrimônio espetacular, também tiveram um casamento profissional fantástico, que um tomava conta da parte comercial e outra da parte administrativa. Minha mãe, também nascida em Bocaiúva, né, ela teve a infelicidade de perder a mãe dela com apenas 11 anos. A mãe dela foi visitar uma prima em Belo Horizonte, que estava hospitalizada, e foi atropelada e perdeu a mãe. E com isso, o pai dela era agrimensor, ficava mais trabalhando em fazendas fora da cidade, e ela foi morar então com uma tia em Belo Horizonte. E lá ela estudou, se preparou, voltou para Montes Claros, começou a trabalhar na CEMIG e dar aula de francês no colégio. E com isso depois... Era muito comum nessa época, né? Você estudar... hoje a gente estuda inglês, português, né? Mas naquela época você estudava português e francês. Sim. E acho que francês era a língua da diplomacia. Exatamente. E com o francês dela, ela ainda menor, né? Ela aprendeu o francês e já lecionava já. E com isso também ela trabalhou na CEMIG. Quando conheceu meu pai, depois que eles se casaram e tudo, aí ela fez o curso de Direito e começou a exercer a advocacia, mas teve um momento que a farmácia estava precisando dela, porque pai ia muito bem na parte comercial, vendia muita empresa, mas estava um pouco desorganizado na parte administrativa. Eu acho que é sempre um equilíbrio, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, sempre tem aquela pessoa que é empreendedora, que pensa na ideia, que geralmente é a cara da empresa, mas sempre tem que ter um bom administrador por trás para poder tocar o negócio, né? Sim, sim. Aí eles começaram, e mãe adentrou a empresa e organizou a parte administrativa e financeira da empresa. Então a gente fala que tem a etapa, a jornada antes da dona Mercedes, minha mãe, e depois da dona Mercedes, que ela realmente ajudou a organizar a empresa. A empresa começou a ter equilíbrio, a ter organização, aí foi caminhando aos poucos, foi alicerçando aos poucos, os dois juntos, trabalhando muito, dedicando muito, focando bastante, e a empresa foi acontecendo e foi crescendo aos poucos. Leandro, a gente vê que muitas empresas familiares, a gente sempre é muito comum acontecer problemas de sucessão. Os filhos não quererem trabalhar com a empresa, ou não dá certo, ou não conseguem administrar tão bem quanto os pais. Qual que foi o segredo de vocês? A gente sabe que vocês e seus irmãos administram hoje a Minas Brasil, ela cresceu muito na mão de vocês também, né? Como que foi essa entrada dos filhos na empresa? Era um negócio que vocês já participavam desde pequeno? Vocês foram sendo ensinados ou foi depois de mais velho que houve esse convite, vamos dizer assim? Como é que funcionou isso? Desde criança mesmo, né? Eu falo criança porque todos os irmãos, nós somos 4 irmãos, o Leonardo, o Linto, o Luciano e eu, todos os 4 começaram a trabalhar com 12 anos, né? Tanto nosso pai também começou a trabalhar com 12 anos, então ele entendia que... Tinha muito essa questão da figura, assim, do exemplo, porque eu também tive isso na minha casa, assim. O meu pai, ele quis me colocar para trabalhar na mesma idade que ele começou a trabalhar, assim. É isso mesmo, Paulo. Acho que tudo na vida, né? As palavras, fotos, filmes são muito bonitos, né? Mas o que eu acho que fica mesmo são os exemplos e as atitudes, né? A gente tem que copiar os exemplos e as atitudes. Então nós tivemos muitos bons exemplos, muitas boas, excelentes atitudes dos nossos pais. E isso nos deram vontade e incentivo para seguir a mesma profissão deles, né? Aí nós começamos da seguinte maneira. Todos chegavam da escola, aí fazia a tarefa. Nós morávamos no Hotel Minas Brasil, que é em cima da drogaria, onde é a nossa matriz. Morávamos lá, chegava da escola, aí o pai falou: vocês vão estudar, vão fazer a tarefa, depois que vocês tiverem feito a tarefa, aí vocês descem para me ajudar aqui no balcão. E a gente descia para ajudar no balcão. Ele falava: vocês descem para me acompanhar no balcão. Usava essa expressão, para me acompanhar no balcão. E com isso a gente levava o medicamento na seção de embrulho, embrulhava o medicamento, pegava o medicamento na prateleira, ia fazendo alguns serviços gerais, ia no banco, pagar uma duplicata, ia fazendo aqueles pequenos serviços ali e acompanhando o nosso pai todos os dias. Aí às vezes a gente chegava para ele e falava assim: pai, eu cansei aqui de trabalhar aqui. Falando: então, cansou, sobe agora e vai estudar. Então era sempre isso, ou estudava ou trabalhava. E com o tempo a gente via ali a dedicação, o comprometimento, o carinho que ele atendia todos os clientes de forma indistinta e com muito calor humano. Não importa se o cliente chegasse lá para comprar um medicamento, às vezes
de R$1 um comprimido ou uma receita mais cara, ele atendia com muito amor, muito carinho, muita dedicação, sempre com um sorriso no rosto. Isso foi nos incentivando, nos motivando, e todos foram aprendendo com eles, com os nossos pais. E com o tempo, para nos profissionalizar também, todos foram estudando, fazendo faculdade. No meu caso, eu fiz o curso de farmácia, e depois eu fiz alguns cursos voltados à gestão, né? Eu fiz um MBA em gestão e marketing na Santo Agostinho, depois todos os irmãos juntos nós fizemos um MBA na Dom Cabral, que é um PDA, um Plano de Desenvolvimento de Acionistas, para a gente se profissionalizar e a gente cada vez mais está seguindo uma empresa familiar, uma jornada familiar, mas com espírito profissional. Então, e hoje como que é assim, vocês com contato com os seus filhos já, assim? Porque acredito que alguns já tenham alguma idade assim, já próximo aos 12, né? Como que é essa passagem também de tocha para a próxima geração? Porque pelo que eu entendi, para você foi uma questão natural, né? Você começou ali já ainda criança, ajudando seu pai. Como que tá essa passagem agora para a próxima geração? Essa passagem hoje na nossa empresa, como ela foi se profissionalizando, né? Hoje a gente tem dentro da empresa um conselho de administração, um comitê de administração, e temos também um acordo de família. Então lá dentro do acordo de família tem algumas sugestões, algumas regras, alguns conceitos para que todos da terceira geração que tiverem vontade e vocação de estarem na empresa, para estarem somando, para estarem ajudando a seguir essa jornada, vão seguir essas regras, vão se preparar e vão vir juntos para somar, e quem sabe a nossa empresa chegar a 100, 120, 150, 200 anos, se Deus Sem quiser. dúvida, né? Com certeza. E assim, falando dessa até longevidade de empresa, como que foi para vocês esse processo de expandir, ter mais? Porque eu entendo que hoje, acho que alguns empresários, né, uma parcela aí, sempre quando pensa em expansão, pensa em franquias, o que não é o caso de vocês. Como que foi para esse processo assim de começar a abrir novas filiais, principalmente dentro daqui de Montes Claros, porque o pessoal até brinca que falta teatro em Minas Brasil até na Lua. O pessoal até falou que a primeira farmácia igual que tiver... Minas Brasil, tem um em cada esquina. A primeira farmácia que tiver fora do Brasil vai ser Minas Brasil. Fora do mundo, no caso, né? Fora da terra. Como é que foi esse processo assim de expansão da drogaria? Esse processo foi muito interessante, porque hoje a gente usa muito slogan na Minas Brasil. Drogaria Minas Brasil tem sempre uma perto de você. Mas já tivemos um slogan também há tempos atrás, que é a Drogaria Minas Brasil não tem filial. E foi usado esse slogan por 32 anos. Por que isso? Porque nosso pai entendia, né, que ali o olho do dono que engorda o porco, aquela questão de estar ali, que tem que estar pertinho para poder atender bem o cliente. E só que a empresa ela foi crescendo muito, o espaço físico foi ficando muito pequeno, e a cidade também foi crescendo muito. O próprio centro foi ficando um pouco menos inacessível, né? Para estacionar. Eu acho que até os hábitos de consumo, né, Paulo, das pessoas, de não ter mais, acabar um pouco essa coisa de ir ao centro para comprar. Sim, os bairros foram crescendo, criando vida, encorpando, e com isso foi criando a necessidade. E os filhos também foram crescendo, já estavam ajudando, já estavam no negócio. Eram mais mãos, né, para poder mais mãos gerir para poder negócio. ajudar. Aí quebramos o paradigma e foi construída a primeira filial no bairro Major Prats no ano de 1991, 32 anos depois. E com isso, né, teve a primeira filial, fomos preparando os processos, né, todo o fluxograma ali, as ITs, e aí foi devagarzinho, surgiu depois a segunda filial, a terceira, a quarta, e fomos fazendo aos poucos, bem alicerçado, com bastante pé no chão, criando os procedimentos para que o cliente que entrasse na nossa loja matriz, ou que entrasse na loja Major Prats, Maracanã, Delfino, ou qualquer outra loja que fosse em Montes Claros, ou nas 13 cidades que a gente participa hoje, que a gente tem share hoje, para que tivesse o mesmo atendimento, que a gente entendesse a necessidade dele em todas essas lojas. Então nós conseguimos fazer essa padronização e entender essa necessidade dos clientes. Aí foi a etapa de Montes Claros, né? Abrindo bastante filiais aqui em Montes Claros, e surgiu depois um novo quebra de paradigma, que seria sair de Montes Claros. Aí foi uma dificuldade no primeiro momento, mas como é que nós vamos tomar conta de loja fora de Montes Claros? Aqui já tem todas as dificuldades, como é que nós vamos fazer? Aí nós estamos nos preparando e planejando para isso, né? Fizemos pesquisa de mercado para ver qual que é a cidade que a gente iria primeiro, e essa pesquisa foi muito interessante, foi na cidade de Janaúba, a primeira loja fora de Montes Claros. Foi muito interessante, né, Paulo, que na pesquisa
90%, uma das perguntas que tinha lá, se o cliente gostaria que fosse uma farmácia de fora de Janaúba e qual seria essa farmácia. 90% deu Drogaria Minas Brasil. Então, já nos deu uma segurança, falou, a marca é muito aceita. Ô Leandro, você acha que isso tem um pouco a ver? Eu lembro, desde criança mesmo, esse menino, 5 anos de idade, o jingle da Minas Brasil. Acho que a cidade inteira, acho que ele nem é cantado mais, né? A gente usa uma trilhazinha ali, uma coisa, mas todo mundo sabe aquele jingle da Minas Brasil, principalmente com o slogan final. Eu acho que isso faz muito parte assim, de todo mundo, de Janaúba, por exemplo, as pessoas conhecerem a marca e já lembrar da marca. De onde que veio essa visão de fazer isso, de fazer essa propaganda e tá sempre fazendo, tá sempre comunicando? Naquela época, né, usava-se muito rádio, né, para poder comunicar, para passar as informações para os clientes. Rádio e televisão eram os veículos de comunicação mais usados, jornal também. Aí pai queria transmitir essa mensagem do telefone e na época conversou com Antonieta Silvério, que ela foi muito feliz, né, de conseguir fazer uma melodia muito assertiva, muito legal, que fica na mente das pessoas mesmo, né? Então, essa melodia, se você parar hoje em qualquer lugar na cidade e perguntar a uma pessoa qual que é o telefone da Minas Brasil, a pessoa lembra 3221-2011 e fala, né? Então, verdade. A marca ficou muito forte. Foi a Antonieta Silvério que fez esse jingle para Minas Brasil. Isso na década de 80. O Leandro, e aí falando, a gente tá, né, o que a gente tá falando aqui agora é muito sobre identidade, né? Vocês tiveram um processo, seja ele intencional ou não, de ter um cuidado de, durante 30 anos, ter uma identidade que e aí sai um pouco daquela via meio piegas de todo mundo quando vai falar de atendimento, o cliente é sempre bem atendido. Não, vocês de fato tinham um bom atendimento, né? O que é diferente às vezes, a ansiedade do gestor, do dono do negócio, tem um bom atendimento e a realidade, às vezes, ele acaba esbarrando, o que não é o caso de vocês. E aí vocês tiveram um processo aí ao longo dos 30 anos de criar uma identidade e eu acredito que isso foi o que vocês conseguiram manter criando as filiais, que aí estavam sob o controle de vocês, né? Que é bem diferente de ter uma franquia. Franquia as pessoas seguem regras, mas alguma coisa ou outra a pessoa não vai conseguir seguir. E aí falando assim de empreendedorismo, negócio, a gente falou em um outro episódio com o Léo da Impressilk muito sobre isso, e a gente chegou, né, no mesmo acordo que hoje, muito em virtude de pandemia, das pessoas precisarem de fontes de renda, acabou aflorescendo essa questão do empreendedorismo e da criação de empresas, mas que as pessoas às vezes ficam muito afoitas, elas querem começar um negócio hoje e amanhã já está vendendo, expandindo para fora e qual que é a sua visão assim, enquanto empresário, nesse sentido da ansiedade de ter que aprender assim, vocês ficaram 30 anos para poder abrir uma filial, né? E aí agora, depois de todo esse processo formatado, é que vocês estão expandindo dessa forma que está. Qual que é a sua opinião com relação a essa ansiedade? Qual seria seu conselho? Eu acho que tem que ter os processos todos bem definidos, o fluxograma todo bem definido, né? E planejar entender a necessidade do cliente. Eu acho que cada expansão que é realizada, seja de uma filial ou um novo serviço criado, ele tem que ser pensado não no que a diretoria, né, os colaboradores, os clientes internos ali, o que é que eles acham que o cliente gosta, mas sim entender a verdadeira necessidade do cliente, o que é que ele gosta, o que é que ele precisa, o que é que ele está necessitando. Então, a partir daí você começa a lançar os serviços e testar o serviço. Se aquele serviço realmente ele for a cara do cliente e o cliente gostar, ele vai se fidelizar naquele serviço e você vai padronizar aquele serviço em outras lojas. Vou citar um exemplo aqui para vocês aqui, né, o serviço nosso de atenção farmacêutica. Né, a necessidade dos clientes hoje de você ter dentro de uma drogaria uma sala de atenção farmacêutica, um serviço de atenção farmacêutica, seja, né, para poder aferir uma pressão, uma glicose, fazer uma biopedância no cliente, às vezes um acompanhamento de um tratamento antitabagismo, né, um acompanhamento, às vezes, de uma prescrição médica, de acompanhar se o paciente, o cliente, está tomando aquela medicação certinha, né, para um diabetes, por exemplo, você fazer todo aquele acompanhamento. E os testes laboratoriais rápidos que foram surgindo aí e que já estão legalizados em farmácia, como às vezes você aferir um colesterol, né, um PSA, um beta-HCG. Então, algum desses exames que podem ser realizados ali rapidamente dentro de uma drogaria. Então você entende a necessidade do cliente, que às vezes ele quer chegar, resolver tudo em um só lugar.
Então você observa as tendências. Essa é uma tendência que já estava nos Estados Unidos, uma viagem técnica que a gente fez através da Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Rede de Farmácias. Fizemos essa viagem técnica, uma missão técnica para os Estados Unidos, e vimos lá que as farmácias, a Walgreens, a CVS, trabalhavam com esse modelo. E aí, quando a legislação brasileira passou a normatizar, foi normatizada, aí nós começamos a utilizar esse serviço. Então, rapidamente, é um serviço que teve muita adesão pelos nossos clientes, e hoje você vê que é um serviço essencial, né? Em nossas lojas nós já fizemos mais de 100 mil testes de Covid durante a pandemia. Eu mesmo já fiz mais de 3. Eu acho que é o negócio mais fantástico, você entrar na farmácia e fazer um teste, é muito prático. Então, primeiro, respondendo o início da pergunta, acho que é você entender a necessidade do cliente, entender a tendência e a necessidade dele, né? E aí você implantar um serviço de qualidade padronizado, para aquele cliente que for lá utilizar o serviço, ele gostar e voltar, né? Que diz que o cliente ele é bem atendido quando você entende a necessidade dele, quando ele volta, né? Então, se ele voltou é porque ele gostou do seu serviço. E que ele volte pode ser hoje presencialmente na loja, pode ser também virtualmente, né? Que hoje a gente tem um canal também digital, né? Que a gente atende os nossos clientes em todo o Brasil. Que é até o tema da próxima pergunta, né? É um tema, porque vocês foram pioneiros, você sabe disso, ninguém precisa dizer. Acho que no Brasil, uma das primeiras farmácias a se digitalizar e montar comércio online, e isso foi assim, na época, ainda mais a gente não está acostumado as coisas mais inovadoras saírem de Montes Claros, né? E vocês daqui de Montes Claros deram um passo que foi muito inovador para a época. Isso em 2007, eu acho, 2008, né? Então, na época que ainda se falava pelo menos aqui, ninguém se falava muito em comércio eletrônico. Isso não era uma coisa igual é hoje. Aí foi muito assertivo no nome, né? O pai colocou o nome Drogaria Minas Brasil. Então, de Minas para o Brasil, né? E aí, assim, a loja virtual, ela surgiu assim com alguns fatores, né? Quando eu fiz o MBA em Gestão e Marketing, o meu TCC foi em Comércio Eletrônico. E aí nós começamos, na época até eu tinha conseguido uma pessoa que trabalhava já no mercado e tudo, para poder iniciar a nossa loja. E não conseguimos no primeiro momento. E aí o Luciano, meu irmão, que ele gosta muito da parte de tecnologia, muito do digital, ele abraçou esse projeto, né? Com muita dedicação, desde o iniciozinho. E foi indo, foi fazendo, foi acontecendo, né? Para vocês terem uma ideia, no lançamento da loja virtual, quando começou, né? No primeiro dia vendeu R$30. E desses R$30 aí foi R$25, foi o Luciano que comprou na hora para testar a plataforma, né? Então foi assim, começou lá, foi uma sementinha mesmo, foi plantada, e o mérito é muito da parte do Luciano, meu irmão, porque ele abraçou, dedicou muito, né, a esse projeto, e o projeto foi crescendo, e hoje ele representa aí uma representatividade muito grande, tanto institucional como comercial, em nossa drogaria, né? Ele hoje ajuda muito no faturamento da drogaria. Hoje nosso comércio eletrônico tem 5 lojas em faturamento de nossa rede, nas 52 lojas, né? Ele está entre as 5 primeiras. Fantástico, fantástico mesmo. Bom, já falando sobre um pouquinho sobre publicidade, né, sobre propaganda, sobre esses investimentos, qual que é eu não sei se seria a pergunta certa, seria a importância, mas qual peso vocês dão assim para a comunicação hoje, assim, para a publicidade, para a presença de vocês nos canais de comunicação no geral? É sempre importante no nosso planejamento estratégico, no nosso orçamento na empresa, que a gente tem orçamento de todos os setores, orçamento anual, né, que a gente vê onde a gente quer chegar, qual o recurso que a gente tem para isso. Então a gente faz o orçamento na empresa toda. A gente tem um orçamento dedicado ao setor de marketing, um orçamento relativamente alto, né, que a gente coloca e pensa em estar ali sempre acompanhando, porque é necessário você levar a informação até o seu cliente, né, que o produto ou serviço que você esteja ali comercializando, que ele chegue, né, até o seu cliente, ele chegue no canal adequado para cada cliente. Ainda tem um cliente de jornal, tem um cliente de televisão, tem um cliente de rádio, tem os clientes hoje do canal digital, né, os clientes hoje das redes sociais, que hoje assim a gente observa aí que aproximadamente em pesquisa aí 77% das pessoas, né, que utilizam redes sociais, elas são influenciadas às vezes através de um post, um conteúdo, ou um comentário de um amigo, um comentário às vezes de um digital influencer ali, que às vezes faz algum comentário e acaba influenciando positivamente aquele consumidor, aquele cliente, para poder tomar a decisão de compra dele,
e adquirir um produto, um serviço, ou até mesmo para poder formar mais, solidificar mais a nossa marca na mente do cliente, né? Porque Sim. ele vai estar vendo aquele conteúdo ali, então a gente procura muito estar investindo sempre. E o legal dos conteúdos é que a gente consegue, eu falo a gente, tá? Porque você que está ouvindo, o Lado Labs tem a honra de atender a Minas Brasil na parte do digital. E o legal é que o conteúdo você consegue passar de fato a sua autoridade, né? Você não está falando só de produto. Você está falando do benefício que aquele produto vai trazer para o seu cliente, né? Às vezes, Paulo, você não fala não é só de preço, você fala às vezes de um lançamento de um produto, às vezes de um modo de usar de um produto, do benefício que ele tem para o cliente. Então você faz uma divulgação de um produto, de um serviço, né? Um conteúdo, uma informação, às vezes uma parceria com alguém da área de saúde que quer falar sobre alguma coisa, algum diagnóstico. Então está passando informações aos clientes. Então você e até o que eu ia falar aquela hora da questão do atendimento que vocês fazem hoje você tem um setor específico desse acolhimento farmacêutico. Eu acho que aí é uma coisa que vocês acertaram muito, essa questão do propósito mesmo. É olhar para o cliente não só como uma fonte de receita, né? Mas você entender que você precisa... A manutenção daquele cliente quer dizer que você precisa mantê-lo saudável, né? Sim, manter o cliente saudável, né? Isso é muito importante, a questão da atenção, do carinho, da empatia para algum cliente. Hoje nós temos centenas de clientes que visitam nossas lojas. Hoje, às vezes, entra não para comprar, entra para comprar também. Sim. Né? Em média, ali, 4, 5 vezes por mês cada cliente entra na farmácia para comprar, mas muitos entram ali, às vezes pela manhã, para aferir a pressão, para dar um bom dia, para bater um papo ali, para falar sobre um futebol, alguma coisa, e sai, tem aquele hábito, então afere a sua pressão, vê como é que está, então cria esse hábito saudável de estar com esse relacionamento com a farmácia. Então essa farmácia hoje, ela é um hub de saúde, né, que ela não só comercializa medicamentos, mas ela também cuida da saúde dos seus clientes. Legal. Fantástico. Você quer fazer a próxima pergunta? E aí? Pode ser. Eu queria perguntar para você, Leandro. Eu conheci a Minas Brasil, 15 anos atrás, eu falei trabalhar com a Minas Brasil. Eram, se eu não me engano, 600 funcionários. Já era bastante, é muita gente. Mas hoje você tem mais de 1.500, você vai saber precisar o número correto. Como que é trabalhar com esse, acho que eu vou usar a palavra exército de pessoas, que hoje em dia, talvez diferente do tempo do seu pai quando começou, ele tinha contato direto com todo mundo que trabalhava com ele. E hoje você tem ali 1.500 pessoas. Como é que é você gerenciar, se relacionar com essas pessoas que fazem o que a Minas Brasil faz, né? Que são a Minas Brasil. Como é que funciona isso? Hoje, atualizando, hoje são 1.600 colaboradores. Cada loja que a gente abre, em média, aí são mais 25 colaboradores por loja aberta. E assim, é um exército de pessoas mesmo, né? São pessoas que estão conosco, muitos deles há muitos anos. Nós temos colaboradores ali de mais de 35 anos de casa e que junto conosco nos ajudaram e nos ajudam muito a construir a história da Minas Brasil. Né? Essa história bonita que a gente tem orgulho de fazer parte, ela é construída por esses 1.600 colaboradores. Todos juntos são responsáveis pelo sucesso da Minas Brasil. Então, e nós temos também ali um grupo grande de líderes, de gerentes, né, que nos ajudam através das reuniões que são feitas ali quase que diariamente, semanalmente, mensalmente com esses líderes, para que repliquem, né, a visão, a missão e todos os valores da empresa, os valores do fundador Ivan Souza Guedes. Né? Então, a gente vem nessa caminhada e tem a ajuda dos gerentes, dos líderes, para estarem replicando, para que fiquem padronizados esses valores, que eles vão se perpetuando a mesma maneira que o fundador tinha, os mesmos pensamentos, os mesmos valores, que sejam perpetuados. Então, através de treinamentos, nós temos na empresa, Neto e Paulo, um plano anual de treinamento. A gente observa a necessidade de treinamento, de reciclagem em cada setor, aí é desenhado e o RH vai e faz o treinamento, faz a reciclagem com todo mundo, né? Como dizia o Bernardinho da seleção brasileira, né? Que é a melhor equipe que ganha jogo, não é dos melhores jogadores, é aquela mais bem treinada, né? Aquela que mais dedica. Então nós temos um plano anual de treinamento muito intenso para poder que aquele colaborador ele consiga estar bem treinado e fazer um excelente atendimento, entender a necessidade dos nossos clientes. Bacana demais. E com relação a esse exército aí de pessoas, eles acabam sendo também aquelas pessoas que transmitem
não só para o cliente, mas eu acredito que é para a sua própria rede particular de pessoas, os valores que a Minas Brasil passa. E como que é para vocês assim encarar essa responsabilidade, né? Porque é uma grande responsabilidade também empregar mais de 1.600 pessoas, ainda mais nessa condição que a gente vive hoje, que é de pandemia. Ainda estamos vivendo esse momento pandêmico. Como que foi para vocês, assim, tanto do ponto de vista com os colaboradores, esse cuidado que vocês tiveram que ter, e do ponto de vista também geral com o cliente durante a pandemia? Quais foram os maiores desafios assim para vocês? Eu falo que nós temos 2 tipos de clientes, né? O cliente externo é aquele que entra e compra os nossos serviços e produtos, e temos também o nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores que estão junto conosco nessa caminhada, nessa jornada. Então nós cuidamos dos 2 clientes, o externo e o interno. O interno, durante essa pandemia, nós intensificamos todos os protocolos, né? Nós fizemos muitas reuniões, né, virtuais no primeiro momento ali para poder divulgar esses protocolos. Fizemos auditoria em todos os setores, em todas as lojas, para que esses protocolos fossem seguidos, para poder prevenir tanto o nosso colaborador, para também que ele não levasse contaminação para dentro da sua casa durante o transporte. Foi todo orientado, foi desenhado um protocolo muito bem definido, né? E aquele colaborador que às vezes ele adoecia, né, pegava Covid, tinha o tempo inteiro, né, dentro do nosso RH, a gente chama de nossas vidas lá, que é colocado o nome daquele colaborador que está afastado pela Covid, ou pela influenza, ou outra patologia, e aí tem alguns colaboradores voluntários que são padrinhos e madrinhas desse colaborador que ficou às vezes afastado por um momento. Então estava sempre ligando, acompanhando, perguntando como é que estava, se estava precisando de alguma coisa, dando total assistência para que ele voltasse logo, né, e bem e com saúde para junto de todo o corpo de colaboradores da Minas Brasil. Então, esse cuidado com os protocolos, auditoria, né, e o cuidado durante a pessoa estivesse em casa no afastamento pelos nossos padrinhos e madrinhas foi muito intensificado. Ô Leandro, teve uma coisa que eu queria perguntar, mas eu acabei esquecendo, mas eu acho que ainda vale pelo tempo que a gente tem. A gente, principalmente aqui no mercado de Montes Claros, a gente está vendo uma grande chegada de players de fora, né, de outras farmácias. Como é que foi para Minas Brasil? Isso, Minas Brasil é muito forte aqui na região, né? É muito forte. Acho que é um nome muito forte. Acho que até o pessoal que está vindo para cá, eles devem ter pesquisado isso antes e devem ter percebido que ia ser um trabalho fácil competir com a Minas Brasil. Como é que vocês viram essa chegada desses players externos aí? E como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi para vocês planejar? Vocês tiveram que mudar alguma coisa? Como foi esse processo? Muito planejamento, né? Nós já estávamos na cidade e na região há muitos anos, solidificados e fazendo um excelente trabalho, que a empresa nossa ela sempre foi líder de mercado aqui na região. E desde que chegaram outros competidores, outros players aí, nós conseguimos não só manter, mas aumentar nosso market share, nossa participação de mercado, que essa participação hoje no nosso segmento ela é medida pelos institutos IQVIA e Close-Up, então a gente tem acesso a esses relatórios, a participação de mercado, e nós só fomos crescendo, né? E isso assim, a competição aumenta. O que significa concorrência, as pessoas têm medo, né? Mas não. Sim, eu acho que aquece, né, o mercado. Aquece, é sempre bom que você começa a medir, observar se seus serviços estão de qualidade, né? Se você está ali entendendo mesmo a necessidade dos seus clientes, o que você precisa melhorar, tanto na questão de mix, na questão de espaço físico, na questão de serviços, né, na questão de layoutização. Então você tem que estar sempre observando, inovando, criando para poder não perder espaço, né? Mas faz parte em todos os segmentos, a competição é natural, e eu acho que só faz é você melhorar seus serviços. Mas o bom para a gente aqui é que até então nós não perdemos share, pelo contrário, nós ganhamos share. E alguns desses competidores que chegaram aí, alguns estão ainda no momento, né? Alguns já chegaram, já saíram, outros já fecharam loja. Então demonstra que os clientes estão confiando, gostando dos nossos serviços, nosso atendimento, e a gente está conseguindo prosperar, né? Aumentando o número de loja, aumentando o número de empregos, né? Entendendo cada vez mais a necessidade dos nossos clientes e ganhando participação de mercado. Eu sei que vocês têm um trabalho social também muito forte, né? Com o Instituto Ivan Guedes. Eu queria que você falasse um pouquinho
do que o Instituto faz, o que as pessoas, de uma forma geral, podem contribuir com o Instituto. Sim, o Instituto, né, ele veio aí de uma pegada, de uma veia aí, vamos falar assim, da nossa mãe, a Mercedes. Ela sempre fez diversos trabalhos sociais na igreja, em escola e outras coisas. E aí meu pai também sempre fez muitos trabalhos sociais. Muito silencioso, mas fazia muitos trabalhos sociais. E um dos maiores que ele fez, que eu acho assim que tem maior reconhecimento, foi esse do Instituto Ivan Guedes. Porque o Instituto, uma das atividades que ele realiza é de fornecer medicamentos, né, a pessoas de baixa renda que não têm condições de pagar o medicamento. Esse medicamento às vezes não é fornecido no Sistema Único de Saúde, faz a doação desse medicamento. Então o Instituto, ele já tem aproximadamente 15 anos e já atendeu mais de 30 mil pessoas com doação de medicamentos. E antes de nosso pai nos deixar, de falecer, o Instituto ficou pronto, né? Foi construído quase que todos os dias. Ele ia lá ver a construção, participava lá da construção, e é chamada da Casa da Paz, que fica lá no bairro São Bento, né? É uma construção muito grande e que no primeiro momento pensava-se em fazer acomodação para pessoas às vezes com da terceira idade, com Alzheimer, alguma coisa nesse sentido, que não tinha condições às vezes de fazer um tratamento. Só que aí foi mudando pelo perfil e hoje lá tem um trabalho social bem interessante, lá bem legal, que é mais voltado a crianças, né, adolescentes. Então lá hoje tem o badminton, por exemplo, que é um esporte que é praticado lá 3 vezes por semana, tem judô, tem jiu-jitsu, tem dança. Então envolve a comunidade ali da região, é um trabalho social gratuito. Eu fui lá visitar pessoalmente, estava lotado de criança lá. Os meninos animados pra caramba, jogando negócio. E é sério mesmo, um negócio assim, tudo uniformizado, bem bonito, mas o prédio muito legal, né? E nós temos uma parceria lá, né, com o professor Eduardo Lee, né? Então ele está doutrinando as crianças lá nesse esporte, e tem também os outros esportes que eu citei, o judô, o jiu-jitsu, a dança, né? Então acaba que a criança ali, que a gente entende que ela voltada ali na escola e no esporte, né, juntando a educação com o esporte, é um caminho para poder formar um bom cidadão, né? E dentro também desses trabalhos sociais que tem aí, a empresa, há muitos anos, você já deve ter ouvido falar aí da Copa Minas Brasil de futebol, né, que ela já tem quase que 25 anos aí, que essa Copa, ela vem ali unindo ali a educação com o esporte. Por que educação com o esporte? Porque a pessoa, para se inscrever na Copa, ela tem que estar matriculada em algum esporte, em alguma escola, né? Tem que estar na escola. E participa do campeonato, da Copa, e muitos desses atletas que participaram durante esses 25 anos já foram vistos por alguns olheiros, já foram jogar em times profissionais. Então é um orgulho muito grande fazer parte desse projeto social e ter um retorno, né, da visibilidade que esses atletas têm jogando em times profissionais. Bacana demais. É isso, acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do papo. A gente gostou bastante, Leandro, de ter te recebido aqui. Acho que é sempre muito bom a gente conversar, né? Porque às vezes no dia a dia a gente não tem muito esse tempo, né? E conhecer a história da Minas Brasil e poder trocar essas figurinhas com você. Então, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Leandro. Foi ótimo. Fica à vontade para poder complementar alguma informação, pode ficar à vontade. Nós que agradecemos, né, em nome aqui também dos meus irmãos, o Leonardo, o Linton e o Luciano, né? Agradecemos o convite, em nome dos nossos 1.600 colaboradores, agradecemos o convite. E dizer que falar da Minas Brasil é muito fácil, é muito bom, porque é um orgulho muito grande para a gente que faz parte dessa história, né? Eu vejo muito assim quando os irmãos estão juntos, às vezes, em alguma coisa, batendo papo, conversando fora da empresa, 90% dos assuntos são da drogaria, são da empresa, porque nós somos apaixonados com isso que nossos pais nos ensinaram, né? Então é muito bom. Falar da Minas Brasil é um orgulho muito grande para a gente. É isso, então. Bom, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, Lado Labs, @Lado Labs. É isso, pessoal. E continuem ouvindo e até o próximo. Valeu! Valeu, gente.